E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos aqui de novo, tá? Com mais um vídeo. Dessa vez, a gente vai trazer um videozinho aí para quem está se preparando para o regional que vai ter aqui em São Paulo, né? No dia 26/2, que a loja Main Deck está organizando. Inclusive, abri hoje lá, tinham mais 6 vagas restantes, não sei como que tá, então se você não se inscreveu, corre lá que eu acho que vai ser um evento muito bom, tá? Então, basicamente, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês mais ou menos os decks que eu imagino que vão ser assim os principais, né, para vocês se preparar para esse campeonato. Inclusive, talvez você aí esteja com um deles. E também trazer algumas cartas que eu acredito que vão ser relevantes, né? Que é bom você ter uma atenção maior para elas. Além disso, eu quero trazer também alguns insights, então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes e vamos falar um pouquinho de cada coisa, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos começar. Primeiramente aqui eu quero falar, né, que eu acredito que esses decks aqui, né, eu separei aqui alguns para falar sobre, mas esses dois aqui são os principais, tá? Eu acredito que, assim, como a gente sabe, né, o meta aqui no Brasil, ele não tende a ficar muito focado em um deck. Na época do Tiara Laments até tinha bastante Tiara Laments, então, porra, a chance de você jogar um semanal e jogar um regional, perdão, e jogar contra 3 Tiara Laments era bem alta, mesmo a gente sabendo que tem muito deck variado aqui, né? Agora, como o Tchalalamite está meio que talvez morto, né? Vamos ver. Talvez ele ainda jogue, não dá pra ter certeza de nada. Eu acredito que as pessoas vão migrar para vários decks diferentes. Então, enfim, eu acho que a chance de você jogar contra mais de 3 Despia ou mais de 3 Castra é impossível, tá? É bem difícil, na verdade. Despia tem um pouquinho mais de chance, o Castra, mano, você vai jogar contra um, dois no máximo, tá? Mas mesmo assim, eu acho que se você tá querendo ir para ganhar o regional, tá? Você tem que se preparar para esses decks. Porque é um conceito que, pô, o pessoal fala até muito, né? Você pode ir tanto para ganhar quanto só para querer topar ali. Ah, quero fazer um top 8 ali, já tá bom. Aí beleza, aí você pode ignorar um pouco o caixa, talvez, porque você vai pegar um nessas rodadas que vai ter, que provavelmente vão ser entre 8 ou 9 rodadas. E tudo bem você perder para um, entendeu? Se você ganhar de todo o resto. Então, beleza, se você for só para topar, você pode ignorar um pouco o caixa. Agora, se você quer ir para ganhar, você tem que focar alguma coisa para esse deck, tá? O Despia, você, assim, eu acho que você é um biruta se você não se preparar para ele, porque Despia é um deck que as pessoas já usavam antes do Tiara Laments. Então eu acredito, eu tenho quase certeza, na verdade, que muita gente vai voltar pro Despia, porque tá uma opção muito forte com as cartas novas que lançaram. É uma ótima opção. Então vai ser popular sim, tá? Eu acho que esses dois são os decks principais, são os mais fortes. E dentre eles, o mais popular é o Despia, com certeza. Pelo menos aqui no Brasil, né? Eu acredito que no ICS que vai ter esse final de semana, acho que em Las Vegas, vai ser um pouco diferente isso, né? Eu acho que o Castra vai ser o deck mais popular, mas aqui no Brasil eu tenho convicção de que o Despia vai ser mais popular que o Castra a primeiro momento. Eu não sei em relação a resultados, mas em relação à quantidade, sim, tá? Então é isso, fica a dica aí. Agora aqui um pouquinho mais para baixo, eu acredito que o Sprite e o Sword Soul são decks que, nesse caos que tá atualmente, né, nesse metagame aberto que a gente tá, são dois decks que eles são consistentes no que eles fazem, tá? Eles são decks que têm muito espaço para tech e tem um volume de interações interessante. Então eu acho que eles sempre são sólidos, sabe? Nesse momento de caos, você, pô, coloca ali 17 hand traps num sprite, o resto de engine e vai com Deus, velho. Suas hand traps talvez segure o cara, sabe? Você não sabe do que o cara vai estar, mas você sabe que algumas hand traps genéricas, tipo Impermanence, Ash, Nibiru, sempre acaba sendo boa. Então acho que esses dois decks eles ganham muito nesse momento que o meta tá mais caótico, mas talvez eles percam um pouco quando começa a se estabilizar o meta. Vamos ver, não sei como vai ficar. Mas com certeza vão ser decks populares, porque é a mesma pegada do Despia. São decks que as pessoas já tinham, então provavelmente elas só vão voltar a jogar com eles. E o Sprite, particularmente, eu sinto que é um deck que o pessoal aqui gosta muito, tá? Então, nas locais eu já reparei agora, né? A gente já jogou esse final de semana agora. E durante a semana já tá na lista nova, né? Então eu reparei que Sprite teve um aumento aí bem grande, né? Bem relevante. Então, tudo bem, esses dois decks. E aí, aqui pro final, eu coloquei o Flow e o Labyrinth. E assim, eu penso que você não pode ignorar deck de back row nunca, né? E esses dois aqui são os principais. O Flow até que não é tão deck de back row, tipo, é meio chato porque as interações dele ficam meio dividida, mas o Labyrinth é um deck de back row, né? Então, o brasileiro gosta de deck de Floodgate, esses deck meio de paspalho, sabe? Que só quer te atrapalhar a jogar. Então, eu acho que é importante você também ter em mente esses dois decks. É, eu acho que até principalmente o Labyrinth, eu acho que o pessoal tá gostando bastante desse deck.
que são os suportes novos também, né? Então, eu acho que são decks, eu acho não, tenho certeza que são decks que você tem que se preparar. Eu acabei não colocando aqui, né, porque é um deck um pouco mais abaixo, eu acho, do que esse 6, mas o Eldritch é um deck que volta a ficar um pouco popular, digamos assim, né? Porque, pô, dentre os decks de trap, o Eldritch é um deck que todo mundo tinha, que cabe o Floodgate que você quiser, e é isso, entendeu? Então, é um deck também para você ter atenção aí, tá? Talvez tenha em relação ao último regional que teve, provavelmente vai ser um regional com um pouco mais de quantidade de decks que vão envolver Floodgate, beleza? Então, basicamente os decks que eu queria falar eram esses. Obviamente, assim, repetindo, né? Vocês vão jogar no máximo contra dois de alguns decks que estão aqui, talvez três, mas o meta é muito aberto, tá? Principalmente agora que tá meio caótico, ninguém sabe muito bem do que jogar. Então, pô, é bom você ter em mente que você não vai cair contra várias vezes Kastra, tá? Não adianta você montar o seu deck baseado nisso, porque aqui não é igual lá fora. Então você tem que ter essa convicção, beleza? Fica com essa ideia aí e vamos falar um pouco agora das cartas que eu acho que vão ser impactantes, tá? Que você tem que ter aquele mínimo de cuidado ali para jogar um pouco mais em volta, tomar cuidado com algumas ativações, com como você vai montar seu board final, tá? Que são aqui essas. Eu separei aqui, são dois de cada grupinho, tá? Aqui são cartas going first, aqui são umas hand traps e aqui são os board breakers. Então, basicamente, eu acho que essas duas cartas aqui vão estar bem populares, tá? A gente sabe que pô, a Trust está um pouco mais cara, mas preço nunca mais foi um problema, né? Incrivelmente, o pessoal aqui no Brasil tá gostando de gastar com carta, então eu acho que quem quiser ter essa carta vai ter. E ela é uma carta muito relevante, ela é uma carta muito impactante. Ela faz maluquices, tá? Então é bom você ter atenção nessa carta. É um pouco chato porque ela não tem muito counterplay. Mas eu teria, assim, né? Tenha atenção, toma cuidado com a Trust. Se você conseguir jogar em volta de alguma maneira, né? Tenta. É bem difícil, mas, pô, tenta pelo menos, tá? Tipo, um exemplo assim, né? Por exemplo, coisas que acontecem no dia a dia, assim, quando você tá jogando, você percebe. Mas às vezes você abre lá, tô com uma hand trap aqui, uma Ashe e uma Impermanence. Pô, às vezes é melhor você dar primeiro a Ashe e depois a Impermanence. Você percebe que o spot de Ashe primeiro é melhor e depois a Impermanence. Mas aí você se abre para tomar essa Trust, uma TTT muito cedo. Então você pode segurar a Ashe, por mais que o spot da Ashe indo primeiro, tipo, da Ashe e depois Impermanence fosse melhor, talvez para você jogar em volta, da Impermanence e em outro momento da Ashe seja um pouco melhor, entendeu? Porque senão o cara dá uma Trust, pega a TTT, aí olha a sua mão e puta, é chato, sabe? Tipo, ou o cara dá trust e pega, sei lá, se você não tem bicho, né? O cara dá uma trust e pega uma carta que ele vai setar e vai ser devastadora no seu turno, então toma cuidado, tá? E fica esperto que essa carta pega muita bizarrice, tá? Pega vírus, por exemplo, que puta merda, né? Porra, a gente sabe que tem muito deck aí que toma o vírus e vai de Americanas, né? Acabou. Enfim, então toma cuidado com essa carta. A Barrier é uma carta que ela tá aparentemente muito forte no formato, tá? Acho que dentre os decks ali que a gente colocou no topo, todos tomam ela, tá? O Sprite tá tomando uma barreira doidíssima sem o Elf, então a barreira tá muito forte contra o Sprite, porque todas as interações e formas de ganhar o jogo do Sprite, toda a win condition dele passa por Exceeds, então é bem complicado. Aqui, os dois decks. Assim, o Kashta é o deck daqui que menos toma, por isso talvez que pô, tá vendo? É uma característica de um deck dominante de formato, assim, um deck Tier 1 do formato. Porque, por mais que ele tome a barreira do Ida, ele não vai fazer Exceed, os bichos são muito grandes, sabe? Até comentei hoje num grupo que, porra, eu prefiro tomar a barreira com Fenrir na mesa do que tomar a barreira com o Muie na mesa, por exemplo, sabe? Com o Blue na mesa. Pô, não tem comparação. Então, é, assim, o Castro é o deck que menos toma, mas ainda assim dói, sabe? Tipo, você consegue atrapalhar bastante o turno dele com a barrier. Então é uma carta que você tem que ter atenção. Você tem, sempre que o cara, pô, pós-side ali, o cara começou, ele setou cartas, fique esperto que a carta pode ser a barrier. Ela não tem muito counterplay, não tem muito como você jogar em volta, mas pense sua play, tendo em vista que talvez aquilo seja um barrier e talvez a sua jogada não vá passar. Então é mais ou menos isso, tá? Uma carta bem popular. Inclusive, recomendo, é uma carta barata, então qualquer side deck pode ter. Eu recomendo, se você for ter 3 slotzinhos ali para colocar para ir em primeiro, eu acho que é o momento da barrier, certo? Passando aqui para as duas handtraps que eu coloquei, o Shifter e o Lancia. Cara, o Shifter, eu tô vendo muita gente que opta, né, na verdade, em não usar.
Eu acho justo, tá? Eu não acho que o Shifter tá no melhor momento dele. Eu acho que na Mirror de Caster não faz nada. Ele contra a Despia, pô, ele tem um spotzinho ali, mas ainda assim não é aquelas coisas que era contra o Tiarla. Contra o Sprite, ele meio que faz pouquíssimo, né? Porque a maioria dos Sprites não estão rodando swap. E como não tem mais Elf, o Shifter meio que não faz muito, sabe? Então, é uma carta que eu tô vendo que tá caindo um pouco de popularidade, mas ainda assim, talvez esteja em side decks. E se o seu deck perde muito pra essa mecânica de ficar sem cemitério, um ponto de atenção aí pra você. Toma cuidado com como você vai buildar o deck, tá? O Shifter é uma carta que ela é auto-win contra alguns decks, né? O Lance, em contrapartida, eu acho que vai ser uma carta muito popular, tá? Eu acho que ele tá num momento muito bom. Ele é muito forte contra o principal deck do formato, que é o Castra. Então, eu acho que ele é uma carta sólida. Ele é uma carta que você vai ativar, ele vai impactar o turno inteiro do cara. E basicamente é isso, né? Você vai impactar o turno inteiro do cara, o cara não vai conseguir fazer as jogadas ali do deck. E o jogo geralmente vai só voltar pra você e você consegue geralmente ganhar, né? Se você tá com alguns dos principais decks ali de cima, você consegue ganhar. Então eu acho que o Lancia tá num momento muito bom, tá? Inclusive um deck que eu não citei aqui em cima, mas que também eu acho que é importante você ter em mente é o Dryton. O Dryton, ele, pô, tá full power, né? Com tudo que podia ter. E além disso, o deck busca o Lancia. Então, eu acho que é uma coisa pra fazer as pessoas considerarem o deck, sabe? É, Enfim, mas como eu falei, o Castro não vai ser tão popular, então talvez você ter essa engine essa ideia de buscar o Lancia começando no primeiro jogo, jogando de Dryton, não seja a melhor abordagem possível, tá? O slot desse Lancia poderia ser outra coisa no seu deck. Talvez valha a pena deixar no side e fazer essa jogada no pós-side, começando quando você tem certeza contra o que você está jogando, tá? Então eu acho que o Lancia vai ser muito popular no side, então se o seu deck toma Lancia, toma cuidado porque, pô, você vai se abrir para tomar uma carta que vai estar em todos os sites porque é a carta contra o melhor deck do formato. Então, seu deck vai tomar de tabela e tadinho. Às vezes é um deck que, pô, só quer ali brincar um pouco, né? Tipo, sei lá, você tá jogando de. O Flow, por exemplo, toma esse lance aqui bem dolorido. Então, é isso. Eu acho que você tem que tomar cuidado com Lancia. E tomar cuidado se sua decisão de deck envolve um deck que perde muito hard pra Lancia. Porque Lancia provavelmente vai estar popular, tá? E aqui os dois board breakers, tá? A Evil Match é uma carta que ela é muito forte e, porém, ela tem um pouco mais de counterplay, sabe? Você, por exemplo, jogador de Sprite, dá aquela seguradinha no seu Carrot, dá um jeito de colocar ele na mesa, ou setupa uma start pro turno do cara, porque se o cara falar Battle Phase, você consegue negar essa Evil Match. Tenha atenção nessa carta, é uma carta que você tem que jogar em volta indo primeiro, tá? Se você começou e toda a sua jogada tá passando, acende o sinalzinho. O cara pode ter uma Evil Match na mão, tá? E você tomar ele e perder o jogo vai ser muito triste. Então, tenha atenção nessa carta. Além dela, tem os board breakers que vocês já sabem, né? Como, por exemplo, a Dark Ruler, que não tem muito counterplay. Tem o Book of Eclipse, que tá ficando popular. Então, atenção a essas cartas também, tá? A Evil Match tá aqui para representar toda essa gama de cartas. Faça o possível para tentar jogar em volta. Eu sei que Dark Ruler, por exemplo, é difícil, mas a Evil Match, o Book, a Lightning Storm também tá muito popular, então coloque seus bichinhos em defesa, por favor. Não vai perder por besteira, tá? é... é mais ou menos isso, então. É sempre atenção a esses board breakers. Se sua jogada inteira tá passando, você não tá tomando uma hand trap, você vai tomar alguma bizarrice no turno do cara, tá? Toma cuidado. Então, fica a dica aqui. E aqui, pra finalizar, o Lava Golem. E o Lava Golem é uma carta insuportável, porque ele é um board breaker que é incalterável, tá? Só se você estiver jogando de Marinces, passar com um bicho só na mesa, aí ok, o Lava Golem não vai pegar o seu Marinces, mas o Lava Golem é uma carta que tende a se popularizar nos decks de Castra e ela é muito forte, tá? É uma carta absurda, absurda. Tanto que, pô, tem umas builds de Sprite ali que tenta rodar Ibli pra dar Ibli pro cara e não tomar essa carta. Mas, assim, não tem como, é uma carta muito forte, muito forte. Ela vai estar popular. Se você tomar ela, meus pêsames, tá? Senta e chora, porque não tem o que fazer, você só aceita essa carta entrando. O cara só vai falar aqui, Lava Golem. Então não tem muito o que fazer, tá? Enfim, mas tenha atenção, se o seu deck encaixa ela, tá num ótimo momento para usar o Lava Golem. Não tem por que não rodar. Se você tiver aí de Runic, por exemplo. E é basicamente isso que eu tinha para falar a respeito de cartas, tá? Agora, gente, eu queria dar para vocês alguns insights sobre o formato atual. Algumas ideias, assim, mais ou menos, né? Alguns pensamentos que eu acho que é interessante você ter em mente, beleza? Começar aqui pro Desires, que ele na verdade engloba todo o grupo de pots, tá? Tanto o Desires, quanto Extravagance, quanto Prosperity.
Essas cartas são um pouco complicadas de serem usadas agora, porque se você pega o principal deck do formato, assim, tem uma interação, né? Tem um dos boss monsters do Castra, ele fala o seguinte, que quando uma carta é banida, acho que é isso, quando uma carta é banida do deck do seu adversário, ele bane cartas igual ao número de cartas que já estão banidas. Então, se você tem 10 cartas banidas e o Castra vai lá e bane mais uma carta do seu deck, você vai ficar com 11 cartas banidas. Você vai ter que banir mais 11 cartas. Ou se o bicho já tá na mesa e você ativa Desires e bane 10 cartas, você vai ter que banir mais 10 cartas. Então, eu acho que essas cartas estão um pouco custosas demais, tá? Mas como eu falei, o deck não vai estar tão popular aqui no Brasil. Talvez você só use aí paciência. E no pós-side, talvez indo segundo contra esse deck, você tira essas cartas, porque, porra, você banir carta, eles vão só agradecer. Então, é só uma ideia que é pra você ter, tá? Toma cuidado com cartas que vão ter esse custo de banir coisa do seu deck, porque pode ser favorável pro principal deck do formato, beleza? E aqui o Fenrir, tá? A ideia aqui do Fenrir que eu coloquei é o seguinte: se seu deck tem espaço para rodar Fenrir e você tem espaço no seu extra deck, que é o caso de alguns decks aí, por exemplo, talvez o Runic, dá para colocar esse Fenrir no Runic. A ideia do Fenrir lembre que quando um Shangri-La é ativado na mesa, você pode invocar o Arise Heart. Não precisa ser o seu Shangri-La, pode ser o Shangri-La do cara. Então vamos supor que você está com um Runic lá que tem um espaço no extra deck e você pode usar o Arise Heart, porque você desce o cara vai dar efeito na sua standby do Shangri-La para invocar um bicho do deck, você consegue descer o seu Fenrir e fazer um Arise Heart por cima, forçar uma Battle Phase ali, sabe? Fazer um Zeus, por exemplo. Então tenha isso em mente, lembra sempre que se o Shangri-La tiver efeito, você pode invocar o Arise Heart em cima do seu Castra, não precisa ser o seu Shangri-La tiver efeito, pode ser o do oponente, certo? Então tenha isso em mente, lembra disso, se você tem condição aí de usar o Fenrir e usar o Arise Heart no extra. E lembrando, gente, isso aqui já até parte pro próximo ponto. Não adianta você ter um Arise no seu extra deck, porque se o cara começar a olhar seu extra deck, ele vai tirar o seu Arise Heart. Você tem que ter pelo menos 2 Arise Hearts no seu extra deck, certo? E isso se encaixa para cartas como Zeus, por exemplo. Porque é uma tendência agora as pessoas jogarem com múltiplas cartas de algumas win conditions. Tá? Por exemplo, o Sprite jogar com 2 Zeus e 2 Sprites. Por quê? Porque se você tomar o Mind Hacker, por exemplo, no turno do cara, olhando o seu extra deck e tirando os seus Zeus, fica muito difícil você passar pela mesa do Castra sem um Zeus, entendeu? Então as pessoas estão tendendo para essa linha aqui de rodar múltiplas cartas no extra deck de cartas que são peças-chaves para ganhar o jogo, sabe? O Sprite também, por exemplo. Pô, o cara olhar e tirar seu Sprite, meu Deus, você perde muito volume de jogo jogando Sprite, velho. Você perde uma pressão absurda, sabe? O deck já vai ter dificuldade de passar da mesa. Sem o Sprite, nossa, é a mesma coisa sem o Zeus, sabe? Então, tem algumas cartas que você tem que usar múltiplas. Eu não consigo pensar agora em mais exemplos. Talvez o Sword Soul, tem alguns sincros ali que você vai ter que usar mais de um, sabe? Que às vezes você não quer usar, mas você vai ter que usar mais de um. Ahn, Acho que é mais ou menos isso. Então, tem em mente que se o seu extra deck depende muito. Por exemplo, o Dragon Link, né? Que o Striker Dragon, pô, é meio chato você perder ele, mas ele você não pode rodar múltiplos. Mas tem umas cartas-chave em extra deck que você tem que tomar cuidado. Um exemplo, né, que eu vi acontecer no semanal. Pessoas jogando de Tribrigade Splite e, puta, o extra deck do Tribrigade Sprite é muito apertado, muito apertado. Então, às vezes você toma um Arise tirando uma carta muito chave, tipo, você tira o único homem que o cara tem, você tira o único gigante que o cara tem, sabe? É muito dolorido. Então, tenham atenção a isso quando for fazer a decklist, tá? Lembrem que cartas-chave no extra deck talvez seja interessante você usar mais de uma, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Antes de finalizar o vídeo, eu quero só dar mais um adendo aqui, né? Sobre esses semanais que estão tendo. Eu fiz esse metacall aqui baseado mais ou menos nos semanais, tá? Por exemplo, eu joguei ontem na Epic Games, acho que é o maior semanal que tem aqui de quarta-feira que tem. Tiveram 43 jogadores, tá? E assim, o top 8 foi basicamente. Foram 2 Déspias, 2 Sprites, um Castra, um Dryton, um Labyrinth e eu não vou lembrar o último deck. Mas foram mais ou menos esses 7 decks. Acho que foi um Sword Soul também. Foram esses 8 decks. Então, pô, os 8 decks que toparam são esses que eu tô falando pra vocês que é o
importante vocês se prepararem para ele, sabe? E eu lembro também que na main deck, pelo menos no sábado, os dois decks que foram pra final foi um Kastra contra um Despia. Então, isso mostra muito como tá o formato, sabe? A duel no sábado foi meio atípico, tá? Tinha um de cada deck, então tava uma bagunça. Não tinha muito o que falar sobre, tanto que o deck ganhou lá foi um Tiara Laments, que talvez seja relevante, tá? A gente vai saber um pouco melhor depois desse sábado. E, inclusive, semana que vem, vou trazer mais um vídeo aqui referente ao regional, para ver se esse ICS vai trazer alguma tendência que você tem que ter atenção para o regional. Então, fica ligado aí que semana que vem tem mais vídeo sobre o regional ainda, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem deixar aí, podem mandar lá no Instagram, tá? Eu acho mais fácil a gente responder no Instagram, na verdade, do que nos comentários, mas pode ficar à vontade para mandar. E é isso, gente. Tamo junto. Boa sorte no regional. Espero que vocês tenham bons resultados, tá? E se essa informação foi relevante para vocês de algum modo depois do regional, dá uma moralzinha aqui pra gente, que, pô, a gente fica muito feliz com o feedback, tá? A gente recebe mensagens nos grupos quando a gente manda os vídeos, que o conteúdo tá legal, tal. Então, pô, isso é muito importante. Isso motiva a fazer, porque a gente não ganha nada pra estar aqui fazendo, sabe? A gente faz porque a gente gosta do jogo e a gente faz porque a gente quer entregar esse conteúdo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, segue a página lá no Instagram, tá? Se quiser comprar cartas, compra lá com o PRJ, que o cara é brabo. Os precinhos tá sempre super competitivos, é impressionante. Fica até. Realmente não é nem porque pô, o cara é nosso coach, é porque o preço é realmente muito acessível, tá? E é isso. Tamo junto, valeu e é nóis!